Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje com temas muito importantes e algumas cenas que eu irei compartilhar aqui com vocês que nos dão conta de como nós estamos num cenário de transformações políticas e transformações econômicas aqui no Brasil. Você que acompanha sempre os nossos encontros, certamente já me viu usar a expressão várias vezes que diz que a fila andou ou a fila está andando. Eu gosto de usar sempre essas expressões para sempre marcar aqui para você de como foi importante nós termos ajudado o nosso país a ter uma mudança política, porque essas filas só estão caminhando para a desgraça de muitas pessoas que fizeram mal ao Brasil, ao povo brasileiro, em função de termos conseguido fazer uma mudança política aqui no nosso país. Então, hoje o cenário está repleto e eu vou conversar com vocês sobre essas situações. Mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando nesse momento ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha. Aquele protocolo muito importante, né? Lembrando que todos os dias eu abro um bate-papo antes de entrarmos no ar, para conversarmos ao vivo, né, com vocês. E, se você puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional, né, que o YouTube coloca à disposição de quem quer apoiar um portal, um canal, enfim, quer ficar mais próximo, quer prestigiar mais, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, muitas coisas acontecendo no Brasil. Eu podia começar aqui com o cenário econômico, né, e eu vou retomar esse assunto mais adiante. Todos os jornais estão falando da redução da taxa Selic, né? O jornal Valor Econômico, que cuida basicamente das questões de economia, diz: BC reduz juro com 0,5% e para 13,25% e sinaliza mais cortes iguais. O jornal O Globo, a mesma coisa, né? Eles sublinham aqui que o Campos Neto não é tão malvadão, né? O Campos Neto bolsonarista e, na minha visão, um sabotador, enfim, está sendo tratado da seguinte forma aqui na manchete do Globo: queda maior do que esperada. Com voto de Campos Neto, BC reduz juros em 0,5 ponto, né, percentual. Né? Copom baixa Selic pela primeira vez em 3 anos e sinaliza novo ciclo. Bom, a notícia não deixa de ser uma notícia com um aspecto positivo, mas com essa velocidade, o que vai acontecer em relação à relação do Banco Central com o governo Lula é um processo de sabotagem. Quando essa taxa de juros estiver em níveis internacionais, níveis das economias emergentes, das economias racionais, enfim, o governo Lula já terá acabado. E aí, o que ele terá apresentado ao final de uma economia que foi se arrastando lentamente? É óbvio que essa taxa de juros poderia ser reduzida de uma maneira muito mais intensa. A gente está diante de cenários, gente, que não dá para a gente achar, né, que de fato agora está muito melhor. Não, nós estamos ainda muito menos piores, mas nós estamos ainda com a taxa de juros mais alta do planeta e de um Banco Central que está sabotando, está manietando o Poder Executivo. É isso que está acontecendo aqui no nosso país. Mas a abordagem dos veículos de comunicação, de um modo geral, é amplamente positiva, né? Mostrando que esse é o caminho, né? Ou seja, a gente ainda vai ter que sofrer bastante, ficar bastante tempo escravizado por essas taxas, até lá na frente a gente poder respirar um pouco. Só que lá na frente, eles vão acabar possibilitando a volta, né, ou o retorno dessa gente insana que fez tanto mal ao nosso país. Bom, no plano político, a gente continua a ter situações que mostram que novas filas estão se iniciando. Hoje, o Estado de São Paulo deu uma repercussão à fala, uma denúncia da deputada Jandira Fegali, que só o ICL, a princípio, tinha apresentado, né? A matéria diz: e-mail do Planalto registra que Bolsonaro recebeu saco de pedras preciosas e guardou em cofre. CPMI do 8 de janeiro obteve mensagens que sugerem que ex-presidente ficou com presentes recebidos em Teófilo Otoni durante a campanha eleitoral. Gente, como essa gente não tem caráter, não tem princípio, não tem método, são os pequenos batedores de carteiras que chegaram ao poder central aqui no nosso país. Então, quando você, às vezes, ficar meio desanimado, olha, essa gente tinha que estar na cadeia, lembre-se que eles poderiam estar no poder.
Aí, quem poderia estar na cadeia seriam pessoas como você e eu. Então, gente, fez uma diferença muito grande essa mudança política aqui no nosso país. Por mais que se tenha algum tipo de crítica no plano econômico, no plano político, em algumas situações envolvendo o governo atual, mas nós estamos numa situação que nós conseguimos nos livrar do inferno. Agora, o inferno está vindo para outras figuras, né? Zambelli pede apoio em grupo do PL, mas poucos comparecem. A ausência chamou a atenção, até mesmo gerou o sentimento de pena entre alguns colegas. Gente, está sendo esmagada a senhora Carla Zambelli. Vai para o lixão e vai mal e depois vai para a cadeia. É o roteiro que está se dando. Segundo algumas matérias aqui, que estão todas convergindo, né, no mesmo sentido, o título dessa aqui diz: Zambelli pediu apoio em um grupo do PL, mas não conseguiu, dizem fontes. Gente, são 99 deputados do PL, mais uma penca de senadores. Ninguém foi, foram ali 3, 4, né? Ou seja, ela está absolutamente abandonada. O futuro dela será muito próximo, né, daquele que teve o Roberto Jefferson, teve o Daniel Silveira, várias figuras, como agora recentemente esse youtuber, que ninguém fala mais dele, né? Já está esmagado, já está lá na cadeia, o senhor Alan Frutuoso, além de outros tantos, né? Eu podia aqui fazer uma lista gigantesca, né? Sem falar o pessoal que está lá na Papuda e na Colmeia. A situação para ela está absolutamente degradada. E o que faz o inelegível só fica lembrando do presidente atual. A mentira e a desinformação sempre foram combustíveis da esquerda, hoje sob autorização descarada de muitos outros. É o Carluxo, né, fazendo aqui os tweets do Bolsonaro. O Bolsonaro não sabe escrever, ele não sabe nem entender o que está acontecendo. Bom, infelizmente nós temos ainda canais da direita que estão absolutamente perdidos e só ficam retroalimentando futricas. E eles precisam ser cada vez mais enfrentados, porque eles conseguem manter ainda uma unidade, uma conexão através desses espaços, né? E isso mostra como é importante estarmos aqui no Portal do José, em vários outros canais aqui, combatendo essas coisas, essas mentiras, essas insanidades que ainda estão remanescentes nas redes sociais. Então aqui a CPI, o canal mais popular da direita hoje, eles estão abordando CPMI, Dino, Elisiane, G. Dias, enfim. Então nessa onda aí, né? Bom, notícia econômica ainda: é possível uma Selic abaixo de 9% no fim de 2024, a depender do governo, diz ex-diretor do BC. Gente, é que eu acabei de falar para vocês, né? Se tivermos uma taxa abaixo de 9% somente no final de 2024, já terá passado as eleições municipais e o governo Lula estará em situações muito travadas aqui no nosso país, né? Então a gente tem que continuar ainda a insistir que essas taxas caiam num patamar muito maior. No Chile, a redução que o Banco Central deles fizeram na taxa de juros, que já está menor do que a nosso país, foi de 1%. Na última reunião que eles tiveram lá. Então a gente está comemorando 0,5% aqui na mais alta taxa de juros, numa economia que pode deslanchar, enfim. Bom, e aí fazendo um corte aqui numa situação que está acontecendo hoje ainda, né? CPI do MST. Gente, eu sempre comentei aqui com vocês, né? Uma coisa absurda, uma coisa surreal. E essa CPI, ela poderia proporcionar, inclusive, que algumas questões, né, envolvendo desigualdades sociais, a fome, as pessoas pela luta de terra, os movimentos sociais, que elas fossem mais reverberadas. Só que não, né? Elas estão sendo contidas ali e apenas as pessoas que se interessam que se conectam ali com a TV Câmara, enfim, para acompanhar o que está acontecendo. É um paradoxo muito grande, né? É como se nós tivéssemos aqui no Brasil, na época da escravidão, uma CPI para convocar ali um líder de escravos, né? Que tivesse feito ali um quilombo, uma região quilombola, né? Questionando por que ele fez aquilo. Por que o senhor fez isso? Por que o senhor está ocupando uma terra que não lhe pertence? Por que o senhor não vai para um outro lugar? Enfim, coisas assim dentro de um surrealismo. Mas isso está acontecendo, aconteceu hoje aqui no Brasil. O líder sem terra, o José Rainha, foi interpelado lá na CPI do MST. E aí teve um único momento, né? Ele está muito calmo, né? Todo mundo esperava um líder muito virulento, né? E ele deu verdadeiras demonstrações de civilidade. E deixando algumas pessoas com cara de
de trouxa no meio dessa história, como esse Ricardo Salles, né? O interpelador de escravos, vamos dizer assim. Vamos lá pegar esse trecho aqui. É a terra. E concordo com o senhor. Nós temos lá áreas muito produtivas. O senhor sabe, tanto na cana-de-açúcar, hoje o grão por dificuldade, mas a mandioca produz muito. Então, eu não sou defensor do atraso, deputado. Eu quero que avance a produção, mas que todos possam viver e viver com dignidade. É duro passar fome. Obrigado. Veja, há uma parte da sua colocação que nenhum... Aí ele diz, é duro passar fome, né? Quer dizer, o deputado não tem ideia do que significa isso. É o papo com escravo, né? É duro ser escravo, é duro passar privações, né? E aí o Salles ali, todo almofadinho, mas veja bem, entendi, tal. Enfim, ele não conseguiu fazer do Zé Rainha Neto ali um antagonista brigão, né? Ele acabou escutando muitas coisas ali, o Zé Rainha foi muito cordato. O Kim Kataguiri, muito malandro, né? Tentando ali jogar que o Movimento Sem Terra apoia candidaturas específicas e por isso estaria cometendo crime. Gente, é uma coisa... eles perguntaram lá em dado momento se os movimentos apoiam candidaturas para vereadores, deputados, enfim. Bom, qualquer movimento sempre vai ter gente apoiando, como os banqueiros apoiam deputados, as igrejas apoiam deputados, as televisões apoiam deputados, enfim, o agronegócio apoia deputados, o sistema financeiro apoia deputados. Então, qual o problema de ter pessoas do movimento social apoiando deputados também? Então, são muito hipócritas, são muito bandidos, né, de uma maneira geral. Então, o Zé Rainha Neto, hoje, ele teve lá uma fala muito interessante e que nos remete, né, a uma cena que eu queria compartilhar aqui com vocês. Infelizmente, eu não posso colocar o filme, mas eu recomendo que vocês assistam, tá? O filme Amistade, que é muito interessante e que fala exatamente disso que está acontecendo aqui no Brasil, mas numa situação de alguns séculos atrás, né? A história retrata ali um grupo de escravos que estavam sendo traficados e aí eles causam ali uma rebelião dentro da embarcação, chamada Amistade, e aí eles são levados para os Estados Unidos. O barco fica à deriva ali, chega até os Estados Unidos. E lá eles ficam num grande dilema, né? São escravos e, portanto, eles são coisas e aí eles devem ser entregues aos seus proprietários, ou eles são seres humanos e, enquanto seres humanos, eles têm o direito de se insurgir contra a escravidão, contra aquilo que estava acontecendo com ele. Então, eles, né? Então, o julgamento é muito interessante e quem faz o papel aqui de um ministro, né, da Suprema Corte Americana é o Anthony Hopkins, né, que faz o papel do Quincy Jones, né? É muito interessante. Aqui o filme que ele tem várias passagens, mas uma parte muito interessante é que ele contextualiza o seguinte fato. Ele fala assim, ó, nós estamos aqui diante de um negro que está sendo julgado aqui como alguém que praticou uma rebelião para salvar os seus irmãos, né, dentro da embarcação. Se ele fosse um cidadão americano, se ele fosse branco, ele estaria hoje em pé, mas ele estaria curvado diante do tamanho do peso das medalhas que ele estaria recebendo pelo seu ato de heroísmo para salvar aquelas pessoas, para trazer a liberdade para essas pessoas. Então, gente, essa luta, né, da mente escravocrata contra o povo de uma maneira geral, contra os escravos, ela não vem de hoje e, ao que tudo indica, ela está cada vez mais presente, inclusive nessas notícias econômicas que nós temos aqui no nosso país, né? A elite econômica achou uma maravilha a gente agora ter só, entre aspas, 13,25% de taxa de juros real aqui no nosso país, que é a maior do planeta, né? O povo e o governo brasileiro que se lasquem. Eles querem morder mais. Bom, espero ter jogado aqui algumas interrogações, algumas reflexões interessantes para você no dia de hoje. Mande seu comentário, tá bom? E mais tarde estaremos de volta. Um grande abraço, até lá. Tchau.